Te saúdo com a paz do Senhor. Respondendo às questões dos alunos. Geralmente os alunos perguntam quem será as duas testemunhas do Apocalipse. Aí vem os nomes sugeridos como Elias, Enoque, alguns ainda optam por Moisés, mas vejamos, eu nem vou entrar no mérito teológico bíblico, vou usar lógica. Então vejam, a própria Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Já tira a possibilidade de uma das testemunhas ser Enoque. Por quê? Porque a Bíblia afirma em Apocalipse que as testemunhas morrerão ao vivo em praça pública e depois ressuscitarão. Então Enoque já foi trasladado para não ver a morte, então ele não é uma das testemunhas. Outros optam por Elias, mas vejamos, se as testemunhas devem morrer na grande tribulação e Elias foi arrebatado, Elias não pode ter sido transformado em corpo incorruptível, em corpo imortal. Ele não pode ter sido transformado, porque uma vez que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele diz que isto que é corruptível, falando da transformação do corpo, se reviste da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 15, no momento da transformação, este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. E uma vez transformado em incorruptível e imortal, não se corrompem, não morrem. Então, se é Elias, uma das testemunhas, Elias estará no céu sem estar transformado em corpo natural. E se ele está em corpo natural, ele está bem velho. E mesmo em corpo natural, no céu, Elias ele precisa fazer as suas necessidades fisiológicas, não é? Porque afinal ele não foi transformado. Ele está no céu precisando de descanso, precisando se alimentar, que não é coisas respectivas do céu, essa naturalidade humana precisa de uma transformação, conforme o apóstolo Paulo afirma. Então cai essa possibilidade de ser Elias. Se ele foi transformado, ele não pode morrer. E se não foi transformado, ele está bem antigo no céu, no corpo natural. Outra possibilidade que acreditam é que seja Moisés. Em relação a Moisés, são duas questões que eu quero colocar aqui. A primeira é que as fases da ressurreição. Existem linhas teológicas, eu não vou defender elas, só quero colocar esse ponto aqui. Depois a gente pode falar em outro momento sobre a ressurreição, as fases, os momentos da ressurreição. A primeira linha é que os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Cristo. Então eles citam Mateus 27, 51, Cristo as primícias dos que dormem, que Paulo fala em Coríntios 15, 23, é o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível, né? O primeiro a ressuscitar com um corpo transformado, imortal. Aí depois os santos do Antigo Testamento, segundo essa linha, estou dizendo da linha, não estou defendendo, estou apenas mostrando, depois a gente pode dialogar sobre isso. Então vejam, e eles dizem que os santos do Antigo Testamento, conforme Mateus 27, 51 em diante, já ressuscitaram, porque quando Cristo deu o brado, os sepulcros se abriram. Quando Cristo deu o brado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, os sepulcros se abriram. Agora, só ressuscitaram depois da ressurreição dele, conforme Mateus, né? Então essa é a primeira linha, que os santos do Antigo Testamento já ressuscitaram. E se já ressuscitaram, Moisés ressuscitou. E se ele ressuscitou, ressuscitou com o corpo imortal, com o corpo corruptível, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. Então cai a possibilidade de ser Moisés. A segunda perspectiva, no arrebatamento da igreja, os santos que morreram em Cristo ressuscitarão. Todos os santos, inclusive Moisés. E se Moisés ressuscita com um corpo incorruptível, transformado, conforme 1 Coríntios 15, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, ele não pode morrer, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessas duas cartas,
que quem ressuscita com um corpo incorruptível, imortal, já está dizendo imortal, não precisa trazer a explicação desta palavra, o que é um imortal. Então cai a possibilidade de ser Moisés. Então são apenas especulações, né? São apenas especulações. Não sabemos o nome das duas testemunhas, porque a Bíblia não afirma. E não sabemos quem serão essas duas testemunhas, porque a Bíblia não afirma. E também não podemos dizer que é Elias ou Enoque ou Moisés, porque não há base bíblica para comprovar tal afirmativo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Inscreva-se no canal.